Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives. Hoje, um tema especial, consegui fixar logo de cara, né? Quem me segue aqui sabe que às vezes é difícil fixar o tema aqui no Instagram. O tema é esse. Oi, Rafael, boa noite. Gabriele, boa noite. Como lidar com alguns dos medos mais frequentes na vida 2. Esse é o tema da nossa live de hoje. Lembrando das regras da nossa live, vocês podem deixar dúvidas, perguntas e questionamentos a respeito, primeiro, de relacionamento a 2. E segundo, referente ao tema que a gente está abordando aqui, né? Por que, Vânia? Eu queria perguntar outras coisas para você. Bom, esperem eu abrir um painel de perguntas nos stories para vocês fazerem perguntas a respeito de relacionamento a 2, gente, de outras temáticas que não sejam essas que a gente vai abordar aqui, porque senão a gente vai ter um universo de coisas para falar quando a gente fala de comportamento, né? E a gente pode acabar perdendo o foco, né? Gastando mais tempo respondendo perguntas de outras temáticas e as pessoas vêm para cá justamente com o propósito de aprender sobre isso, lidar exatamente com esses medos. Oi, Robson. Oi, Tayla. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Outras informações importantes, nossas lives ficam gravadas no meu canal do YouTube. Onde é que fica, como eu tenho acesso ao canal do YouTube, Vânia? Só ir nos destaques do meu Instagram, procurar por live semanal, e aí você vai arrastar a tela pra cima, lá tem assuntos diversos, né? Você vai ouvir falar sobre ciúme, infidelidade, você vai ouvir falar sobre linguagens de amor, traumas do passado, como lidar com cada um deles e como eles podem influenciar a relação a 2, tudo isso e muito mais você encontra por lá, tá bom? Eu também tenho um podcast, sim, dicas rápidas e curtas a respeito de relacionamento a 2. Oi, Gabriele, obrigada. E aí você vai aprender nesse podcast essas dicas rápidas e curtas sobre relacionamento a 2 e você pode escutar onde? Quando você estiver cozinhando, quando você estiver fazendo uma atividade física, enquanto você dirige, enfim, tem vários momentos para que você possa aproveitar todo esse conteúdo, tá bom? Esse é um ponto. Outro ponto importante, a gente tem um grupo muito legal no nosso Telegram, né? Esse grupo no nosso Telegram, você vai ter dicas também sobre relacionamento a 2. São dicas exclusivas, tá bom? Por que são dicas exclusivas? Porque o que eu falo lá, eu não falo em nenhum outro lugar. Tá certo? Então você vai poder ouvir os meus áudios por lá. Como é que eu faço para ter acesso a esse grupo, Vânia? É muito simples. É só você ir lá no link da minha bio. Vai no link da minha bio e aí você vai ter acesso a todo esse conteúdo toda quinta-feira, tá bom? Certo? Vamos lá? Vamos continuar? Deixando só essa informação, repetindo novamente essa informação. O que eu quero dizer para vocês se você tiver alguma dúvida sobre relacionamento a 2, você tem que deixar aqui, mas essa dúvida de relacionamento a 2 tem que ser congruente com o tema que a gente está abordando, tá bom, gente? Que é como lidar com um dos medos mais frequentes na vida a 2. Tá certo? Vamos começar? Essa live eu decidi fazer baseada em quê? Baseada num post que eu fiz essa semana sobre os principais medos relacionados a relacionamento a 2, né? Quais são os principais medos? Na verdade, existem vários medos relacionados a relacionamento a 2, tá? Mas eu escolhi 3 aqui, que estão no meu post. O primeiro deles é a dificuldade em dizer eu te amo, né? Quem vai dizer eu te amo primeiro? Eu ou a outra parte? Depois a gente tem apresento logo quem eu sou, de cara, principalmente pra quem tá começando o relacionamento a 2. Às vezes nem pra quem tá começando o relacionamento a 2, tá? Mas se você já tá no relacionamento há muito tempo, às vezes você tem medos e receios de apresentar o que você pensa, o que você sente e alguns dos seus comportamentos, né? E o outro medo a pessoa vai continuar me amando se eu fizer determinado tipo de comportamento, né? Então a gente vai falar sobre cada um deles. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro medo deles e aí, digo logo eu te amo, quem vai dizer eu te amo primeiro? Eu ou a outra parte? Primeiro, antes de a gente falar sobre isso, a gente precisa entender o que é o amor, né? Qual é o conceito de amor? Bom, às vezes as pessoas confundem muito amor, né? Elas entendem que amor é sentimento. Né? Então, eu amo muito porque eu sinto alguma coisa especial por essa pessoa. Amor não se resume a sentimento, tá, gente? Muito pelo contrário. Se amor for sentimento, a gente tá muito perdido, né? Porque na primeira briga, na primeira discussão, esse sentimento muda completamente, né? A alegria, ela pode ir de um extremo ao outro. Você pode ir da alegria à raiva, da alegria à tristeza, da alegria ao medo. E aí, quando você sente medo, raiva, tristeza, você deixa de amar a pessoa? Claro que não. Então, amor, gente, não é sentimento.
Amor é uma escolha. Mas uma escolha qualquer, Vânia? Então eu escolhi uma pessoa para me relacionar, eu já tô amando essa pessoa? Não, é uma escolha racional. Que ela vai depender de quê? Ela vai depender de valor, ela vai depender de propósito, ela vai depender de reciprocidade. Inclusive eu fiz uma live que falava exatamente sobre esse tema por aqui, tá bom? Então amor é uma escolha. Tá bom? Então, quando você estiver diante de uma pessoa que você vê que tem compatibilidade de valor, alinhamento de propósito, que é a reciprocidade, né? Que essa pessoa está disposta a construir algo legal com você, e aí sim você tem convicção, né, de que ali você tá amando aquela pessoa, aí você pode começar a dizer que a ama, né? Existe uma diferença entre gostar e amar, e a gente sabe disso. Eu falei numa das nossas lives sobre esse tema em específico, né? Se você tem convicção de que ama a pessoa e você tem essas características que eu mencionei anteriormente, ou seja, compatibilidade de valor, lealdade, fidelidade, crescimento contínuo, alinhamento de propósito, o que você quer na sua relação? Eu quero construir uma família com essa pessoa, então eu não tenho vontade de ter filhos, mas eu tenho vontade de viajar ao mundo. Existe um alinhamento de propósito? Existe uma reciprocidade? Outro ponto super importante, você ama sozinho ou não? A pessoa também ama você, né? Existe um esforço, né, para poder construir a relação, ser uma pessoa melhor a cada dia, e a outra parte também faz um pouco disso. Opa, então a gente está num território muito bom, né? Eu amo essa pessoa e essa pessoa me ama. Se eu tenho convicção dessas variáveis, né, e você se sente seguro, à vontade para poder dizer que ama a outra parte, não fique esperando. Vânia, mas eu prefiro esperar que a outra pessoa fale primeiro eu te amo. Eu me sinto mais seguro, segura. Ok, tudo bem. Mas mais importante do que você esperar o outro comunicar que você ama ou não a outra parte é você ter convicção desse amor. É você ter certeza de que você sente realmente tudo isso e tem esses alinhamentos todos que eu falei anteriormente. Se você tem essa convicção, né, isso é mais importante do que o tempo que o outro vai dizer eu te amo para que você diga eu te amo para outra parte também. Deu para entender? Vânia, mas e se eu disser eu te amo e a pessoa ficar assustada, né? Gente, eu estou falando de um contexto onde há reciprocidade, né? A pessoa tem interesse, ela está disposta a construir algo com você, tem alinhamento de valor, né? Existe uma segurança também da outra parte em relação ao relacionamento. E se eu tiver todo esse contexto perfeito de se eu te amo e ainda assim a pessoa ficar assustada e ela se afastar e ela se sentir sufocada, pressionada, aí isso não tem mais nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa e a resposta emocional dela. Você entende? Então essa é uma demanda emocional dela, não sua. Certo? Deu pra entender? Algumas perguntas vocês fizeram aqui. A melhor, obrigada. Emilin Belloni. Acertei? Acho que sim. Percebo que sempre que digo que amo, sou machucada, porque o outro fica se achando. Então, exatamente o que eu falei anteriormente, né, Laninha? Você precisa fazer isso sempre, né? Em qualquer ocasião? Não. Alinhamento de valor, né? Alinhamento de propósito, reciprocidade, capacidade de mudança, disponibilidade para a construção de uma relação, entende? Quando a outra pessoa tem realmente interesse, o que pode acontecer? Não estou falando que esse é o seu caso, mas o que acontece muito? A pessoa tem alinhamento de valor, né? Ela tem até propósitos parecidos com o seu. É uma pessoa que ela tem uma boa capacidade de mudança, está disposta a se desenvolver, mas não tem reciprocidade. Ou seja, ela tá ali se envolvendo, né? Tá numa relação com você e vocês podem até ter formalizado alguma coisa, mas você sente que não tem reciprocidade. Você tá entendendo? Então, assim, isso é muito importante. Mônica, como é que eu vou ter certeza dessa reciprocidade? Tem diversas formas de você ter certeza. Você sente o comportamento do outro de maneira verbal, de maneira não verbal. Se você não tem tanta convicção, você pode sentar e ter uma conversa. A gente tá falando de 2 adultos, né, gente? Às vezes as pessoas têm medo de terem esse tipo de conversa para poder saber o que se passa ali na cabeça do outro, entende? Não tem que ter esses medos, esses receios. Você tem que ter liberdade para poder estar numa relação. Não adianta nada você estar numa relação e estar com medo da relação. Você tem que ser livre para você ser quem você para ter autenticidade. Não tem nada pior do que eu reprimir aquilo que eu sou, né? Reprimir essa liberdade. Então, se você tem essa convicção de que o outro não tem a reciprocidade, então realmente é um território que você tem que tomar cuidado ao dizer eu te amo, tá bom? Não tô falando que esse é o seu caso, mas assim, lembrei dessa situação, acho bom mencionar. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Gosto muito dos seus conselhos. Envio para algumas colegas. Ótimo, Primícias Beleza. Tassiara, oba. Quero entrar no Telegram. É só ir lá no link da minha bio, Tassiara, e aí você procurar por lista VIP do Telegram, que você vai ter acesso a todo o conteúdo. Você é maravilhosa, Gabriele, muito obrigada, beijos.
Um abraço para todo mundo. Vamos pro segundo medo? Eu vou deixar mais um recado aqui para vocês. Se você tiver dúvidas sobre esse tema, principais medos da relação a dois, você deixa aqui. Vai ficar salva essa live? Vai, Taliana. Sempre fica salvo. Tanto no IGTV, né, que você pode ter acesso aqui pelo Instagram, quanto pelo canal do YouTube, tá bom? Outro medo, devo mostrar quem eu sou, né? Ou devo fazer isso aos poucos e tal. Olha só, se você não mostra quem você você pode ferir a sua autenticidade, a sua liberdade, entende? Você vai conseguir se relacionar não sendo você mesmo? Tem gente que consegue. Você entende? Mas assim, é possível? É possível, mas isso gera um bem-estar emocional? Certamente não. Porque se você não tá mostrando pro outro quem você tá interpretando o personagem. Até quando você vai conseguir interpretar um personagem? Você entende? Não tem problema nenhum você se apresentar ao outro, né? E se você tiver uma boa capacidade de mudança, se você tiver uma maturidade para poder expor a sua vulnerabilidade, entende? E para você chegar nesse ponto de não ter dificuldade de expor a sua vulnerabilidade, porque você certamente é uma pessoa que você já superou muito da sua vulnerabilidade, ou você é uma pessoa que olha para sua vulnerabilidade, mas pensa no quanto você precisa crescer, amadurecer, e você certamente se esforça para que isso aconteça. Então, se você chegou nesse nível de pessoa, não tô falando de relacionamento, de ser humano, né? Você vai ter muito mais facilidade de apresentar quem você é. Quem é a pessoa que tem dificuldade de apresentar quem ela é? Certamente, isso não é uma regra, mas as pessoas que têm mais dificuldade de se apresentar ao outro, de mostrar quem elas realmente são pessoas que elas mesmas não estão resolvidas com elas mesmas. Você entende? Elas mesmas sabem que elas têm pontos de disfuncionalidade que precisam ser melhorados e às vezes elas têm dificuldade de ajustar esses pontos de disfuncionalidade. E obviamente elas vão ter medos e receios de se apresentar ao outro. Então assim, eu vou considerar que você já está num momento diferente, mais de evolução, de autoconhecimento, de autocontrole, né? Se você é essa pessoa evoluída, que tem autoconhecimento, autocontrole, você não tem por que ter esses medos. Eu conversei essa semana com uma cliente minha, e ela me perguntava assim, Vânia, eu passei por um relacionamento muito difícil no passado, né? E às vezes que eu mencionei sobre esse meu relacionamento difícil no passado, duas pessoas com quem eu me relacionei se assustaram e se afastaram. Então, eu tô num outro relacionamento, tá muito bom. E eu tenho medo de falar sobre esse meu relacionamento do passado e essa pessoa se afastar novamente. Aí eu fiz uma retrospectiva com essa minha cliente. Falei, calma, vamos voltar. Me fala um pouco desses dois relacionamentos que você teve, né? E quando você falou, vamos entender o porquê dessas pessoas terem se afastado. A primeira foi um relacionamento logo depois desse relacionamento tóxico. E o que ela fez inconscientemente, né? Por falta de autoconhecimento, por falta de autocontrole mesmo. Ela reproduziu alguns comportamentos que eram reflexo desse relacionamento abusivo. Então, imagina que ela teve um relacionamento super tóxico, abusivo e tudo mais. E aí, ela foi se relacionar com outro parceiro, ela foi com um comportamento de maior cobrança, de maior ciúme, de maior insegurança, porque ela não estava bem resolvida depois desse relacionamento tóxico que ela viveu. Então, quando ela foi explicar a situação, ou seja, na verdade, eu reproduzo esses comportamentos porque eu não estou bem resolvida ainda com o meu passado, é óbvio que a pessoa ficou assustada e não soube lidar com o passado dela, com aquele relacionamento tóxico, com quem ela era ali, naquela história de vida. Então, o problema não era quem essa pessoa era. Não era esse o problema. O problema foi o fato dela não ter lidado emocionalmente ou procurado um profissional para poder lidar com as marcas que essa relação deixou na vida dela, a dois. Você entende? Primeira coisa. E o outro relacionamento, quando ela mencionou, na verdade, o relacionamento já não estava muito legal, ela estava tendo comportamentos mais explosivos, já nem era mais reflexo do relacionamento passado, ela realmente estava diante de relacionamento, de um comportamento mais explosivo, e ela usou como uma tentativa de manter aquela relação, argumento, porque eu tive um relacionamento tóxico no passado, e eu acho que eu acabo reproduzindo comportamentos desse relacionamento. Na verdade, ela não estava tendo domínio próprio, autocontrole, né, ela estava tendo comportamentos impulsivos, né, e então não tinha mais nada a ver com o relacionamento tóxico, tinha a ver com a falta de autocontrole e domínio próprio.
Mas ela fez essa associação. Opa, quando eu disse que tinha um relacionamento tóxico, a pessoa fugiu. Então eu tô com medo de dizer novamente. Só que hoje ela é uma pessoa que ela tem um autocontrole muito melhor, ela tem um autoconhecimento muito bom e ela chegou a essa conclusão na psicoterapia. Que o fato das pessoas terem se afastado dela não tinha a ver com o histórico dela de ter tido um relacionamento tóxico, mas com os comportamentos dela que ela estava reproduzindo apesar desse relacionamento tóxico. Quando ela entendeu isso, ela falou assim, então não tenho porquê deixar de me apresentar para o outro. Eu não tenho porquê deixar de mostrar quem eu realmente sou. Eu não tenho porquê ter medo de ser quem eu sou. Porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Eu não sou mais aquela pessoa impulsiva. Eu não tenho mais marcas desse relacionamento tóxico. Então por que eu tenho que ter receio de me apresentar ao outro? Entende? Vânia, e se eu sou essa pessoa evoluída, entre aspas, né? Com autocontrole, com domínio próprio, mas eu falar do meu relacionamento tóxico e a pessoa ainda assim fugir? Eu apresentar quem eu sou, a pessoa tem medo e fugir. Aí não tem mais nada a ver com você. Tem a ver com a pessoa e o medo dela. E ela tem que saber lidar com esse medo. Você tá entendendo? Não é porque ela que tem que não generalizar. Nesse caso especificamente, tá? Não é porque você tem um relacionamento tóxico que você vai ser uma pessoa disfuncional. Você entende? Muito pelo contrário, você pode ser uma pessoa muito melhor, muito mais evoluída, porque você aprendeu com esse seu histórico. Mais difícil da relação a dois. Você tá entendendo? Ah, mas eu não quero perder uma pessoa porque ela vai sentir medo, né? Ela vai perder pra si mesma. Ela não tá sabendo lidar com aquela emoção. E é o momento dela procurar ajuda. Gente, você tem que saber o que é gerado por vocês e o que é gerado pelo outro. Essa percepção a gente tem que ter. O que é meu, o que é causado por mim, o que é construído pelo outro. Você entende? Complexo, né? Espero que vocês tenham entendido esse tópico. Tem um monte de pergunta aqui. Vamos voltar. Calma lá. Eita. Bora lá. Mas é possível que seja muito cedo para outra pessoa e não para mim? Por exemplo, eu tenho a convicção, mas a outra pessoa não ter desenvolvido a mesma certeza. É possível, isso acontece. Você tá entendendo? E aí você tem que colocar isso na sua balança, né? Por exemplo, quais riscos eu corro comunicando que amo a pessoa, sendo que ela não tem convicção disso? Ela pode ficar muito assustada? Ela pode ficar muito assustada. E esse susto pode fazer com que ela se afaste? Pode fazer com que ela se afaste. Isso é uma regra? Claro que não, tá? Mas se isso acontecer, eu tô preparada, né, para poder lidar com esse afastamento e com esse susto? Eu tenho emocional para isso? Eu ainda não tenho emocional para isso. Então, você precisa se fortalecer e saber lidar com isso para poder comunicar essa questão. Se eu comunicar para a pessoa que a ama e até ela saber lidar bem com isso, mas ela não falar que me ama de volta, né? Eu vou saber lidar com isso? Eu vou saber lidar com, de repente, uma expectativa minha que pode ser frustrada? Porque às vezes eu vou falar, eu te amo, ela não tem tanta convicção, mas eu espero, no fundo, que ela fale que me ame de volta. E se ela não falar, eu vou saber lidar com essa expectativa frustrada? Você tá entendendo? Olha um pouco pra você. Pensa em todas as variáveis e pensa, você vai saber reagir bem se a pessoa não falar que te ama? Você vai reagir bem se a pessoa se afastar? Você vai reagir bem se a pessoa ficar com medo desse relacionamento se distanciar? Você tá entendendo? Se você falar assim, olha, eu vou me lidar muito bem com isso, porque eu gosto mesmo de mostrar quem eu sou, de apresentar o que eu sinto, né? Eu me sinto mais feliz assim, bem resolvida, então vai lá e fale. Se não, se você ainda tem medo, se prepare emocionalmente mais um pouquinho para poder comunicar essa expressão, né? O quanto você ama a pessoa que tá junto com você. Espero ter te ajudado. Vamos lá? Já tive muitos medos, mas eu só tenho medo de deixar de me amar novamente. Com certeza! Esse medo é um medo genuíno. Deixar de se amar, deixar de se respeitar. Esse medo a gente tem que ter mesmo, entende? Jamais. Mesmo que você tenha uma pessoa maravilhosa, né? Eu amo meu marido, por exemplo. O meu marido é uma pessoa maravilhosa. Ele é um homem que tem excelentes valores. Eu admiro o meu marido, né? A gente tem alinhamento de propósitos. Que mais? Existe reciprocidade na nossa relação. Enfim, existe uma capacidade de mudança de ambas as partes. A gente realmente se esforça para fazer a relação dar certo. Mas ainda assim, eu me amo muito mais do que amo a ele. E eu sei que ele o ama muito mais do que me ama. E esse é o certo. Você tá entendendo? Ah, meu Deus, pode ser a pessoa mais incrível da vida. Eu não vou passar por cima dos meus valores por conta do meu marido. Eu abro mão de algumas coisas por conta do meu relacionamento. E meu marido faz exatamente a mesma coisa por mim. A gente abre várias vezes mão de coisas que são importantes pra gente, em prol do outro, porque tem reciprocidade, né? O outro faz isso também. Mas a gente não abre mão dos nossos valores. Então eu não vou aceitar, sei lá, ser desrespeitada só porque ele é uma pessoa maravilhosa. Quer dizer, se ele me desrespeitar, ele deixa de ser uma pessoa maravilhosa. Mas você entende? Eu não vou aceitar, me sujeitar a coisas que passam por cima de mim mesma só porque eu acho meu marido uma pessoa incrível. Não, eu me amo muito mais.
mais. Entende? Então a gente nunca tem que deixar de se amar, mesmo que eu esteja num relacionamento muito funcional. Certo? Tailane, beijos. Vamos lá, tem perguntas ainda. Existe alguém com autocontrole? Meu maior defeito é autocontrole. Olha só, Laninha, nunca existe 100% de autocontrole. 100% de domínio próprio. Não existe, tá? Eu, psicóloga, eu busco muito desenvolver autocontrole e domínio próprio, mas às vezes eu não consigo ter. Entende? Às vezes eu tenho, episódio de chateação e eu falo coisas e faço coisas que eu, caramba, às vezes paro e penso, por quê? Deveria ter feito de uma maneira diferente. Mesmo eu tendo toda a técnica, todo o conhecimento, atendendo pessoas. Você tá entendendo? Não existe uma pessoa que tem 100% de autocontrole do domínio próprio. Então, não tente buscar esse objetivo, porque senão você vai ficar muito frustrada. Talvez você nunca alcance esse objetivo. Agora, você tem que olhar pra você hoje e pensar, caramba, hoje eu tenho muito mais autocontrole do que eu tinha quando comparado com o passado. Se você tiver essa convicção de que você tá evoluindo, você tá no caminho certo. Eu não tenho esse mesmo autocontrole que eu tinha no passado, muito pelo contrário, eu tô ficando cada vez pior, né? Ou então é a mesma coisa de sempre, eu sempre fui uma pessoa sem controle nenhum, então procure psicoterapia. Você precisa de ajuda e tem como a gente te ajudar. Tem como o trabalho psicoterapêutico te ajudar, tá bom? Não sei porque eu menti uma pessoa chata. Não entendi, Jéssica. Não sei porque eu menti. Eu acho que não sei porque você mentia, assim, não sei quem você é isso que você quis dizer? Se estiver errado, me corrige. Mas se for isso, com certeza, não tem por que você mentir. Você tem que ser livre na sua relação. Você tem que ser quem você é. Você entende? Mas se a pessoa não gostar de quem eu sou, Vânia, então você não tem que estar com essa pessoa. Você entende? Mas e se ela não gostar de coisas que até mesmo eu não gosto e que até mesmo eu acho que precisa melhorar, então faz sentido você tentar transformar essa questão. Deu pra entender? Eu vivo um relacionamento abusivo, tenho medo de não conseguir sair nunca. Não faça isso. Procure psicoterapia urgente, tá? Eu me apego muito rápido, no final acabo sofrendo. Então, assiste as minhas lives e segue as dicas desse Instagram, se você colocar em prática, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados, muito bom. Cada um conserta o seu erro e não se preocupa com o medo do outro, sem dúvida. Como saber se a pessoa é abusiva ou só ciúme? Gabi, não vou conseguir falar sobre isso agora, senão eu saio do foco do nosso tema. Tá bom? Mas eu tenho live sobre ciúme aqui, tá? Vai lá em live semanal e procura sobre ciúme e violência doméstica, onde eu falo um pouco sobre relacionamento abusivo, tá? Tem lives interessantes aqui que falam sobre isso, no IGTV e no destaque live semanal. Eu uso eu te amo, mas não respondo por medo. Isso. Hoje siga esse conselho, sou muito mais feliz. Perfeito, muito bom. Vamos lá? Olá, boa noite, não consigo confiar, mesmo que a pessoa tente explicar, pois quando ela explica, eu acho que ela está inventando. Então, aí você precisa trabalhar a sua relação com a confiança, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já expliquei sobre isso aqui, não vou poder me aprofundar no assunto, senão a gente sai do foco e eu não vou pro terceiro tópico. Inclusive, já estou indo pro último tópico da live. Se você tiver dúvidas sobre esse tema, deixa aqui. Confiança é uma escolha. Você tá entendendo? Eu não vou acordar. E aí, hoje eu estou sentindo muita confiança. Eu tenho certeza que o meu parceiro ou minha parceira está me falando a verdade. Não existe isso. Confiança é uma escolha. Então, se meu marido está lá trabalhando, ele diz que está lá trabalhando, eu tenho que escolher confiar. Eu não vou ter... Eu até tenho como ter esse controle, né? Controle, eu posso aparecer de surpresa no trabalho dele, eu posso colocar uma câmera escondida, eu posso colocar... alguma coisa pra gravar e depois ficar escutando, mas assim, eu perdi um pouco meu equilíbrio emocional, eu perdi um pouco a minha vida, né, porque eu comecei a ver a vida do outro. A confiança é uma escolha, você tá entendendo? Você tem que escolher acreditar sempre, Vânia? Não, até que se prove o contrário. A hora que você tiver um motivo, um dado, uma evidência, um fato para não acreditar, você senta e conversa com seu parceiro ou parceira. Mas tem que escolher acreditar. Mas você, então eu vou me relacionar com qualquer pessoa e vou escolher acreditar? Claro que não, né? Você vai se relacionar com uma pessoa que tem compatibilidade de valor, alinhamento de propósito, tudo que eu falei no início dessa live. Vânia, mas eu não cheguei agora. Então você pega a live gravada depois, tá bom? Obrigada, vou procurar sobre o assunto. Isso, Gabi, tem tudo isso aqui e muito mais. Como lidar com o filho de outro casamento do meu parceiro, Kézia? Aqui a gente só vai falar sobre os principais medos na relação a dois, mas eu quero te dizer também que eu tenho uma live gravada sobre filhos de outros relacionamentos. Procura no IGTV ou em lives gravadas no destaque do meu Instagram. Vamos pro último tópico?
tá? Vamos pro último tópico. O último tópico é: será que a pessoa vai continuar me amando se eu fizer determinado tipo de comportamento? Se eu tiver determinado tipo de comportamento? Vamos lá. Preste atenção. Calma. Aí, muita calma nessa hora. Veja bem, se o comportamento que você tá falando é um comportamento que não fere valor, você entende? Não fere valor. Você vai ser de repente quem você é, mas ainda assim você tem medo de não ser aceito ou de não ser aceita pela outra parte. Você precisa trabalhar essa demanda em você, porque você tá com medo de ser quem você é. Medo de ser livre, né? E não tem nada pior, já falei várias vezes nessa live, de você não ter a liberdade na sua relação a dois de ser aquilo que você quer ser. Ponto. Se for algo que não fere valor e você tá com receio, você tá com medo de ser aquilo que você é, gente. Isso não é saudável, tá bom? Agora, se eu fizer alguma coisa que fere valor, que desrespeita a minha relação, né, que quebra, que desalinha os nossos propósitos que estavam tão alinhados, que fere a reciprocidade, será que a outra pessoa vai deixar de me amar? É um risco que você corre. Será que a outra pessoa vai me aceitar? É um risco que você corre. Então você tem que saber o território onde você está pisando, né? Você tem que saber, gente, que os seus comportamentos, eles vão ter perdas e ganhos. Você vai ter que ter consequências. Isso chama-se livre-arbítrio. Você tem liberdade para escolher e arcar com as consequências das escolhas que você faz. Então, assim, vai continuar amando se eu fizer. Eu não sei se a pessoa vai continuar te amando, porque vai depender muito da pessoa. Tem gente que você pode ferir os valores dela e ela vai continuar ali na relação. Talvez não amando. Talvez porque ela tem dificuldade em dizer não. Talvez ela tenha medo de se separar e não encontrar uma outra pessoa, sabe? Aí na cabeça dela, antes mal acompanhada do que sozinho ou sozinha. Então talvez ela aceite e fique com você na relação. Mas tem gente que não vai aceitar isso. Então você tem que medir bem que comportamento é esse que você quer fazer, né? Que você tá com medo de fazer e o outro te abandonar. É um comportamento que é ok, é normal pra você, não fere valor. Ai, se a pessoa me abandonar porque eu sou quem eu sou, então você não tem que estar nessa relação. Se você é o que você é e você não fere valor nenhum, e você nem acha que é desrespeitoso ou desleal, e a pessoa vai te abandonar mesmo assim porque ela não gostou, aí você não tem que estar nessa relação, você entende? Agora, se você for fazer algo que fere o outro em alguma medida, fere valor, é desrespeitoso, saiba que você corre o risco da outra pessoa não querer estar com você. E aí, você que escolhe. É uma escolha muito sua, né? Eu não posso, como psicóloga, tomar decisões por vocês. Nenhum psicólogo pode fazer isso, gente. E os nossos clientes adoram perguntar: ai, Vânia, o que eu faço? A resposta que fala assim: não sei, né? O máximo que eu posso fazer com você é um perdas e ganhos. Vamos fazer um perdas e ganhos aqui? O que você ganha e o que você perde? Olha, a pontuação é sua, você já tomou uma escolha. Se você vai fazer isso ou não, é você quem sabe isso. É você quem decide, tá bom? Deixa eu ler aqui. Vânia, você é tudo de bom. Seus conselhos são sempre maravilhosos. Que bom, Naninha, que ajudam, né? Obrigada pelo esclarecimento, de nada, Júnior. Obrigada, Kézia, de nada. Graças aos seus conselhos, eu não tenho mais esse medo. Hoje sou o que sou e não aceito que firam os valores. Se quiser me deixar, paciência. Exatamente, exatamente. Você entende? Então, assim, o que eu... Ó, vamos lá, é igual aqui, ó. Eu tenho um relacionamento de 14 anos com meu marido, né? Então, eu sei que eu respeito os valores, eu sei que eu tenho um propósito alinhado, que eu busco a reciprocidade, né, que eu me dedico pra relação. Ele faz exatamente a mesma coisa. Mas se um dia ele olhar pra mim e falar assim: ai, eu não quero mais ficar com você, né? Por mais que você tenha valores parecidos com os meus, por mais que a gente esteja alinhado em propósito, por mais que tenha reciprocidade, não sei, desencanei. Entende? Não tô mais nessa relação. Não tô mais aqui, não tô mais feliz. Eu vou sofrer muito, obviamente, porque eu amo meu marido, né? Então, certamente, eu vou viver um processo de luto. Eu vou ficar triste, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar com medo, todas as emoções. E o máximo que eu vou fazer é elaborar essa questão. Mas eu não vou poder fazer absolutamente nada, porque eu não vou ficar me adequando a uma situação, né? Pra poder estar naquela relação, mesmo que a pessoa valha muito a pena. Você tá entendendo? Então, assim, se a pessoa olhar pra você e falar assim: não quero mais estar com você,
Entende? Por quê? Porque você é o que você é e eu não tô mais alinhado com aquilo que você é. O que você tem que fazer? Lembre-se, eu me amo mais, eu me amo primeiro. Vai ser difícil pra caramba, né? Você vai sofrer bastante, porque ninguém termina bem uma relação assim, né? A gente tem uma frase que a gente fala assim: ninguém termina em lua de mel. Ninguém termina num momento de muita felicidade. Os términos no final das contas são difíceis, por isso que a gente faz terapia, pra poder lidar com términos e separações. Mas se a pessoa não te aceitar, ela não quiser, e você tem convicção de que aquilo que você é muito bom, você não tem que querer estar nessa relação, ainda que seja muito doloroso, ainda que seja muito sofrido. Ai, Vânia, não é tão fácil assim, né, Vânia? É tão difícil. O que a gente faz? Não consigo lidar com isso sozinho. Terapia, meu amor. Terapia é vida, né? Terapia é vida, é libertador, tá certo? Gente, deixa eu dar uma dica boa pra vocês. Casa da Cati, Cris Lisboa, beijos pra todos vocês. Semana que vem, a gente tem uma convidada super especial. Nas próximas 2 semanas, eu vou trazer 2 terapeutas de casais aqui pra falar sobre 2 coisas super relevantes: autoestima e relacionamento a 2. E a outra vai falar sobre diálogo e relacionamento a 2. Só temão e é só psicóloga show de bola, colegas da área, né? Uma da minha cidade, Belém do Pará, e outra de outro estado, né? Que são pessoas super competentes e experientes. Então, vou começar a trazer alguns terapeutas de casais pra gente começar a ter umas trocas, né? E trazer a pessoa que tem competência técnica pra poder falar mais sobre todos os assuntos que eu já abordo aqui, só que uma outra pessoa falando, né? Acho que é interessante também trazer novos convidados, trazer novos olhares. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quando estiver mais perto, eu divulgo quem é e deixo o convite pra vocês, tá bom? Isso, me sacrifiquei muito pra uma relação que não me fazia feliz, com medo de ficar sozinha. Não! Com os conselhos, aprendi a me amar. Isso eu faço o que quero. Perfeito, maravilhoso, incrível. Palmas pra você. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Quarta que vem a gente tem muito mais. Beijos. Boa noite, gente. Tchau.